Pessoal, o Santos negocia a venda do atacante Ângelo ao Chelsea por valores entre 80 e 90 milhões de reais. E essa notícia tem sido muito comemorada na direção do Peixe, que adota cautela, espera todas as cláusulas do contrato, a proposta ser oficializada, a conversa com os empresários, mas já sabe que se chegarem esses valores, o Ângelo será vendido, até porque o Santos não esperava receber tanto assim pelo atacante, que quase foi negociado por valores bem abaixo, tanto para o Flamengo quanto para o Nottingham Forest da Inglaterra. Ontem teve uma reunião do conselho na Vila Belmiro. O presidente Andrés Rueda participou de uma espécie de sabatina, respondendo várias críticas dos conselheiros. Por exemplo, ele falou da dívida com o Vasco pela contratação do Natan, admitiu dever direitos de imagem e ao mesmo tempo falou que o Santos vai trazer reforços de peso, que vai ter um fôlego financeiro. Os conselheiros questionaram, falando, pô, de novo você prometendo, de onde vem o dinheiro? Se não tem receita, por que vai ter reforço? Agora as coisas se encaixam. O Santos recebendo esses valores do Ângelo, 80, 90 milhões de reais, dependendo do câmbio, dos detalhes da proposta, boa parte desse valor vai ser destinado para reforços. O Santos entende que o Ângelo tem muito potencial, mas a realidade hoje é de um reserva. Ele não vingou, ele oscila demais, então o Santos trocaria um jogador de potencial por 2 ou 3 jogadores reais, que já vistam a camisa e teoricamente ajudem o técnico Paulo Turra a tirar o Santos dessa situação. Então assim, o Chelsea está disposto a contratar o Ângelo, os valores giram entre 80 e 90 milhões de reais. Se chegarem de fato na mesa do Santos, o Santos não vai só dizer sim, o Santos vai comemorar, vai fazer um jantar, porque está precisando muito de dinheiro e via no Ângelo a venda ideal, que é a venda de um jogador importante, mas não decisivo, consegue reforçar o elenco sem perder tecnicamente para o Santos ao cenário ideal. É isso, amigo. Um abraço para vocês. Informações do Lucas Mussetti, importantes. É o famoso pago Uber. Como é que é? É o famoso pago Uber. A galera já está esfregando as mãos, né? Bom dia agora, André, né? Bom dia. Bom dia. A galera tá esfregando as mãos, né? Gostei do Luzetti. O pessoal vai fazer um jantar. É o famoso pago Uber. Levo nas costas, levo até o aeroporto. Enfim, o Ângelo, o Musetti trazendo essa informação de que no Santos eles adotam cautela, e de fato existe. E tem um motivo, né? Porque existe uma cláusula no contrato do Ângelo, que o Santos deu uma prioridade ao Barcelona, né? Quando enfim, em várias negociações entre Santos e Barcelona, o Santos deu ao Barcelona a preferência de compra do Ângelo e de outros jogadores, e o Ângelo era um deles. Então, qualquer proposta que chegue para o Santos e o Santos aceite vender, como foi aquela negociação com o Flamengo, como foi com o Nottingham Forest, né, aceitando a proposta, obrigatoriamente o Santos tem que informar o Barcelona de que, olha, recebemos uma proposta e queremos vender. Então, o Barcelona, a partir de agora, tem 48 horas, né? Proposta chegando, tem 48 horas para dizer se vai cobrir ou não essa proposta. Eu conversei com pessoas importantes nessa negociação que me disseram o seguinte: é só uma questão de formalidade de contrato, porque o Barcelona não vai exercer. O Barcelona está com problema de dinheiro. O Barcelona, enfim, tem outras preocupações nessa janela de transferências, está contratando outros jogadores com outros perfis, né? Então, assim, não é o Ângelo uma prioridade. Então, isso vai ser, claro, respondido de maneira formal pelo Barcelona, mas o Chelsea está caminhando muito bem para contratar o Ângelo. 15 milhões de libras num contrato que vai ter validade de 6 anos com opção de mais um ano, ou seja, se o Ângelo ficar no Chelsea todo esse tempo, pode ser 7 temporadas, né? Então, assim, já vai agora, o Santos nem deve escalar mais o Ângelo, deve se despedir aí da Vila Belmiro, e ele deve ir para Londres nos próximos dias para assinar o contrato e fazer os exames médicos. Foi uma negociação até, escrevi isso no meu Twitter, inesperada, mas ela teve vários braços, né? Lembrando que o Ângelo, ele trabalha com a Marisa Ligia, né, que é uma advogada conhecida no meio do futebol, inclusive por ter trabalhado com o Robinho, quando o Robinho era jogador do Santos, e outros jogadores, mas também, nos últimos tempos, o Juliano Bertolucci, que é um dos principais empresários
do futebol brasileiro e, quiçá, do futebol mundial, também começou a trabalhar com o Ângelo. E o Chelsea, a gente sabe que quem tem um trânsito muito grande no Chelsea é o Kia Joorabchian, iraniano, que teve participação aqui no Corinthians, que é muito ligado à diretoria do Corinthians. Ele também participou dessa negociação, ou seja, vários braços, várias pontas ali sendo fechadas, faltam detalhes, o Santos ainda está cauteloso, mas tem gente dessa negociação que me disse o seguinte hoje, agora há pouco no WhatsApp, pode cravar, vai jogar no Chelsea. Tem gente já muito confiante dessa situação. Também conversei com pessoas ligadas ao negócio e falam que realmente está encaminhado, está perto, está avançado. No Santos tem essa cautela, como o Mussetti já também informou para a gente. O fato é que, se confirmar, e o Thiago Braga da nossa produção lembra bem, né? Essa história de prioridade do Barcelona já deu problema para o Santos lá atrás com o Giva e até com o próprio Gabigol. Depois teve cobrança nesse sentido, porque quando vendeu para a Inter de Milão tinha também que respeitar esse tipo de notificação. Então, o clube tem que fazer esses trâmites que o Hernan acabou de explicar a respeito da prioridade do Barcelona. Consulta, tem essa proposta aqui, você vai cobrir ou não, e aí tem que esperar o prazo legal, mas por quem está envolvido na negociação, a informação do Hernan é de que isso seria uma mera formalidade. PVC, se confirmar essa negociação do Santos com o Chelsea pelo Ângelo, terá sido uma decisão acertada segurá-lo e não negociá-lo com o Flamengo? Claro, foi o próprio Ângelo também que foi mais decisivo nesse sentido, porque definiu que ficaria. É lógico que tem uma lógica do Thiago Escuro, que eu gosto muito quando ele repete, e teve a ver com a venda do Arthur, do Bragantino para o Palmeiras. O Thiago Escuro, que está indo para o Mônaco, diz que a gente tem que parar com essa mania no Brasil de não negociar com o rival, porque quando você negocia com o rival brasileiro, você reforça a Liga Brasileira, os jogos ficam melhores, você tem mais chance de vender para o exterior. Tudo isso faz sentido se você criar a Liga, a Liga não sai do papel, mas assim, o Ângelo, ele vai ter 80 milhões de reais, estou fazendo a conta aqui dividido por 5, isso vai dar 18 milhões de euros, 15 milhões de euros mais ou menos, né, Hernan? Cerca de 15. Me falaram 15 de libras. 15 de libras, É um negócio maior do que era com o Flamengo e você negocia para um clube do exterior. Tem uma questão que envolve o Ângelo, que é uma pergunta que está na boca de quem está vendo o futebol. O Chelsea vai ser forte? Porque o Chelsea foi o clube que mais gastou na história do futebol europeu na temporada passada para ficar no meio da tabela da Inglaterra. O que tem a ver com gestão de um cara que chegou no futebol agora, que é o Todd Boehly. Então, como é que vai ser o Chelsea na temporada que vem? Tem Maurício Pochettino como técnico, pode ser positivo, de uma série de aspectos. Mas a questão é a gestão do Chelsea, ninguém sabe o que vai acontecer ali. Esse é um ponto. A outra que eu falo sobre o que o Luzetti falou, que é o discurso de dentro do Santos, é um vício nosso, né? Ou seja, o Ângelo é um jogador muito irregular. Ele tem 18 anos. Cara, num contexto de um time que precisa de solução, não é para hoje, é para anteontem, também nem para ontem, é para anteontem. Então vamos falar a verdade. O Santos vai vender o Ângelo porque precisa do dinheiro. É simples assim, o Hernan acabou de falar. Se você falar a verdade, não dói. O Santos vende o Ângelo porque precisa de dinheiro. Não é porque ele não deslancha. Ele não tem 18 anos de idade. Se você acreditou que o cara ia ter a maturidade de 30,